Volte sua atenção para mim, meus queridos. Se você desejar fechar os seus olhos, fique à vontade. Se você consegue olhar para mim e não perder o teu foco, olhe para mim. Eu quero te ensinar algo poderoso nessa noite. Eu quero falar, meus queridos, acerca da preciosa unção do Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja de Jesus Cristo, ela só pode, meus queridos, romper no extraordinário, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Sem a unção do Espírito Santo de Deus, é impossível nós vivermos o melhor de Deus sobre essa terra. Para quem é a unção do Espírito Santo de Deus? Para pastores, para apóstolos, para ministros, para profetas? Não. A unção do Espírito Santo de Deus é para todos aqueles que estenderam as tuas mãos e confessaram a Jesus Cristo Nazareno como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Mas, meus queridos, no decorrer dos anos, a unção se perdeu e se levantou, meus queridos, uma nova geração que já não conhece mais o que é a unção do Espírito Santo. E o mais, meus queridos, triste na história da igreja, que a igreja aprendeu e acostumou a caminhar, meus queridos, sem a unção do Espírito Santo de Deus. É por isso que há muitos fracassos na vida de filhos e filhas de Deus. A igreja tem se curvado, meus queridos, mediante a diversidade e aceitado tudo aquilo que o inimigo tem enviado para ela. Por quê, meus queridos? Porque é muito comum vivemos, queridos, em sequidão espiritual. É muito comum, meus queridos, nós já não vemos as pessoas sendo curadas, sendo tocadas. Algumas pessoas foram arrebatadas aqui. Isso para pessoas até mesmo aqui, meus queridos, nosso meio pode soar como algo muito estranho. Por quê? Porque eu me acostumei, me adaptei, meus queridos, à frieza e à sequidão espiritual. Então é comum para mim, meus queridos, viver em uma atmosfera, meus queridos, comum, aonde não há evidência do sobrenatural, aonde, meus queridos, não há mais a evidência do poder de Deus. Não, afinal de contas, a moda nós vivemos Cristo mediante, meus queridos, somente a fé. Não, vamos falar de um Deus grande, de um Deus de milagre, de um Deus poderoso, que um dia, 2000 anos atrás, operou nas Sagradas Escrituras. Eu estou aqui para dizer para vocês que o mesmo Deus que operou 2000 anos atrás, ainda opera nos dias de hoje. Ele salva, Ele liberta e Ele batiza com o Espírito e com fogo. Ei, Hebreus 3, versículo 8 diz que o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Ele vai continuar fazendo e operando prodígios, sinais e maravilhas. Se nós, meus queridos, se nós nos despertar para essas verdades e novamente buscarmos a presença e a face do Espírito Santo, iremos novamente restaurar a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo não é para pessoas perfeitas, não. É para pessoas que estão lutando para um dia chegar no reino dos céus. A unção é para mim, é para você. E como a unção vem sobre as nossas vidas? Quando nós, meus queridos, temos um encontro com o Espírito Santo. Gravar isso, porque é a presença do Espírito Santo de Deus que libera a unção sobre as nossas vidas. É impossível você contemplar a unção do Espírito Santo de Deus se ele não estiver presente. Somente com a presença dele é que o poder dele é derramado. A unção dele é exalada através da presença do Espírito Santo de Deus. E essa presença maravilhosa, essa unção, o Pai quer novamente restaurar ela em nossas vidas. O Pai quer novamente liberar ela sobre as nossas vidas.
Meus queridos, eu sou apaixonado pela palavra do Senhor Jesus. Eu sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras, sabe por quê? Porque quando eu leio ela, meus queridos, eu vejo um Deus forte e poderoso. Um Deus, meus queridos, glorioso, que intervém na história da humanidade, que intervém na história do homem, com o teu poderio, com o teu senhorio. E quando eu aceitei Jesus, meus queridos, eu comecei, meus queridos, a ler a palavra de Deus, a aprender através dos pastores e ministros do Evangelho. E cada passagem, cada história que eles pregavam, aquilo queimava dentro de mim como um fogo. Eu sabia que tudo aquilo que estava registrado na palavra do Senhor poderia novamente acontecer sobre essa terra. Só que uma pergunta soava dentro de mim: mas se o meu Deus opera sinais, prodígios e maravilhas, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, por que nós não vemos isso acontecer nos dias de hoje? Raramente. Cadê os milagres? Cadê os sinais? Cadê a manifestação do poder do Espírito Santo? Foi aonde eu descobri que a igreja havia perdido a intimidade e a unção. E tem um segundo nível, presta atenção. Existe também um segundo nível, meus queridos, dos pentecostais dessa geração. Não se escandalize naquilo que eu irei te dizer, mas grande parte dos pentecostais dessa geração que tem se levantado, tem contentado com migalhas. Sente, meus queridos, um arrepio da parte de Deus. Uau! Deus está ali, arrepiei aqui, um cabelinho subiu. Fala, meus queridos, em uma língua, Narabassura e Mica. Deus desceu de uma forma poderosa naquele lugar. Falei em línguas, aleluia. Deus, meus queridos, Ele foi colocado em uma caixa de sapato pela essa geração. E eles, meus queridos, os pastores e ministros disseram: Deus, você vai ficar aí. Colocaram limite no poder de Deus. Se levantaram, meus queridos, doutores. Se levantaram, meus queridos, pessoas cheias de sabedoria humana e começaram a editar e a colocar, meus queridos, uma norma para a igreja. E a igreja começou então a crescer de uma forma deficiente, de maneira que quando ela olha para Deus, olha de uma forma limitada. Não, eu conheço, eu adero o poder do meu Senhor, mas Ele pode fazer isso e aquilo. Ei, meu querido, Deus, Ele é soberano e Ele opera e faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia! Miserável é o homem, meus queridos, que limita o poder do Espírito Santo. Existem aqueles, meus queridos, cheios de mimimi. Não, eu sou pentecostal, mas esse negócio de cair não é comigo, não. Desde a minha conversão até hoje, eu nunca vi isso em toda a história. Você nunca viu, talvez é porque te falta você mergulhar um pouco mais, para você conhecer as manifestações diferenciadas que o Pai tem para operar sobre a vida de teus filhos e filhas. Não, mas Ele tem que fazer do meu jeito. Não, é comigo aqui, o negócio é eu e Deus e é na palavra. Mas você não está conhecendo a totalidade da palavra, porque as Escrituras dizem que um dia, meus queridos, na inauguração do maior templo da história, segundo a Crônicas 5, versículo 11 ao versículo 14, diz que estava ali 120 sacerdotes, homens, meus queridos, judeus, que são devotos e obedientes e conhecem os pergaminhos do começo ao final. Eles estavam ali louvando e adorando, e quando de repente, no meio da oração, a nuvem começou a entrar dentro da casa, e do meio da nuvem a presença se manifestando, e os 120 não podia se conter em pé, diz a palavra, para ministrar por causa da nuvem de glória. Todos foram arrebatados pelo poder do Espírito Santo. Não, mas aconteceu lá, não acontece mais. Ei, você conhece realmente a palavra? As Escrituras dizem que aonde a glória de Deus se manifesta, os filhos e filhas de Deus precisam se prostrar mediante a santidade de Deus. Porque o nosso corpo físico e carnal não suporta a glória de Deus. Isso é a Shekinah do Espírito Santo. Amém? Não podemos colocar limite no poder do Espírito Santo.
Eu abro a boca, meus queridos, deixo o Espírito Santo de Deus ele encher. Não existe algo programado, não existe uma revelação que vem dos céus para a igreja de Jesus Cristo. Deus tem mais para você. Eu já vi pessoas sendo arrebatadas e quando elas levantaram curadas de enfermidades incuráveis pelo homem. Já vi pessoas sendo arrebatadas pelo poder de Deus e enquanto ela estava, o corpo físico estava ali, o Pai estava com o teu espírito passeando nas cortes celestiais. Experiências espirituais transformadoras. Existem muitas pessoas que conhecem o teu Senhor só por ouvir falar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele quer te levar você para um novo nível, assim como fez na vida de Jó. Hoje eu conheço o meu Deus face e a face. Aleluia! Glória a Deus, aleluias! Eu sabia, que o meu Deus era um Deus real e de relacionamento, mesmo estando em uma terra de sequidão, onde eu não via as pessoas sendo curadas dentro das igrejas, onde eu não via mais pessoas caindo endemoniadas e sendo livres, onde eu não contemplava, o sobrenatural. Eu sabia que era verídico, mesmo que não era algo comum na minha cidade. Isso me fez sair, da minha zona de conforto e a buscar, de uma forma intensa e profunda, a intimidade com o Espírito Santo. O primeiro passo que o Pai quer de nós, é um despertamento. Eu preciso entender que o meu Deus é um Deus de relacionamento, e se eu me voltar a Ele em uma busca íntima e profunda, certamente eu terei um encontro com Ele. Aleluia! E eu tomei essa decisão e comecei então a buscar o Espírito Santo, meus queridos, de uma forma intensa. Subindo o monte, descendo o monte, acampando no monte, ficando 2 dias direto, fazendo propósitos longos. Houve uma época que eu jejuei um ano inteiro, todos os dias entregava o jejum, alimentava o básico para sobreviver, e foi um ano direto. E existem aqueles ignorantes que dizem: não, mas isso não é de Deus, aquilo não é de Deus. Não tem vida com Deus, não sabe o que é pagar preço, o que é viver na contramão deste mundo. Ei, em primeiro lugar, nós precisamos, meus queridos, aprender a fazer o que os profetas e ministros de Cristo fazem. Depois nós pensarmos em criticar. Deus está ensinando pessoas aqui coisas profundas. Eu vejo muito mimimi no meio do povo pentecostal. E muitas das vezes, esses que levam o título de ser pentecostal não passa meia hora na presença de Deus e acha que tem legalidade de poder dizer o que é de Deus, o que não é de Deus. As Escrituras dizem que as coisas de Deus se discernem no Espírito, e para você estar, no Espírito, você tem que mortificar, matar a tua carne. Por isso, nunca toque quando você vê, um mover sobrenatural, ainda que você não entenda o que está acontecendo. Eu sempre fui, crente, sempre, fui uma pessoa, meus queridos, de muita fé na palavra de Deus, e muitas vezes em que eu contemplava algo que não estava no meu nível de conhecimento, eu não tocava. E eu dizia para Deus: Senhor, se é de Ti, o Senhor vai me mostrar, porque eu quero viver também. Se é de Ti, eu quero viver. E assim, meus queridos, eu caminhei durante anos da minha vida, buscando a presença, a face do Espírito Santo de Deus, porque eu sabia que se o Pai se revelasse a mim e se tornasse meu amigo, novamente os sinais, os prodígios e as maravilhas iriam voltar a acontecer. Eu olhava para as pessoas enfermas e doentes e eu sabia que ainda havia esperança, que aquelas pessoas poderiam ser curadas e salvas se alguém recebesse do Pai os dons de cura e a unção do Espírito Santo. Eu sabia que tudo poderia ser diferente se eu forjasse uma amizade com o Espírito Santo. O primeiro passo para você, meus queridos, ter um encontro com a glória de Deus.
O primeiro passo para que você venha ter um encontro com a unção do Espírito Santo é você, meus queridos, desejar isso ardentemente em teu coração. Automaticamente você vai dar para Ele a liberdade, a legalidade, porque tudo que Deus faz na vida do homem é mediante a legalidade que Ele dá para operar, que nós damos para que Ele venha operar em nossas vidas. Existem muitas pessoas com seus corações duros, acham que estão vivendo a totalidade de Deus, acham que já são íntimos de Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer uma verdade, meus aqui nessa noite. Existem muitos crentes nos dias de hoje que o teu Senhor está do lado de fora da tua casa. Ele acha que tem comunhão e intimidade com Deus, mas o teu Senhor está longe da tua presença. E eles não sabem disso. Porque tudo que eles crê é que um dia eles levantou as tuas mãos e confessou Jesus Cristo como Salvador e a obra está finalizada, está pronta. Não, é somente isso. Você está enganado. Não é somente você aceitar Jesus, não. Agora o Pai te chama você para uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de intimidade, para que você venha aprender então a caminhar com Ele. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, gravar isso, Apocalipse 3, versículo 20. Todos aqui devem conhecer esse texto. Muitas vezes, meus queridos, nós exortamos os ímpios, aqueles que não têm uma aliança com Jesus, com amor e carinho em nossos corações. Ei, meu filho, o papai, Jesus, eis que Ele está à porta e bate. Ainda há esperança para você, meu filho. Abre o coraçãozinho para que Jesus entre e traga salvação a você. Quantos de nós já não fizemos uma aplicação semelhante a essa? Mas gravar é o que eu vou dizer para vocês aqui. Essa palavra não foi enviada a ímpios, foi enviada à igreja. Foi uma carta escrita à igreja. E aonde estava o senhorio dela? Do lado de fora. E ele humilde, mas quis ainda, trazendo a graça, o favor não merecido, trazendo esperança. Ele estava dizendo: ei, minha igreja, meus filhos, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha porta, eu entrarei novamente, irei forjar uma amizade, uma aliança com vocês. A igreja havia colocado Jesus Cristo do lado de fora, perdido a intimidade, a aliança. O que está acontecendo muito nos dias de hoje. Muitas pessoas já perderam a intimidade e acham que estamos que se salva. Acham que já estamos, queridos, com a tua partida para o céu já garantida. Não, eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Por isso que tem muitas aflições nos dias de hoje. Vem males, vem epidemia, vem pestes. Mas que quiser epidemia, as pestes conseguem tocar nos filhos e filhas de Deus. Porque o sangue do Cordeiro não está sobre a vida dos salvos. Não estou dizendo que você não pode ser infectado, não. Espera aí, deixa eu te explicar. Você pode até ser tocado por uma epidemia, uma praga, mas o teu Deus será poderoso para te curar se você tem uma aliança com Ele. Êxodo 23, versículo 25 ao 26. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia! Aleluia! Mas a questão é a seguinte, meus queridos: nós estamos vivendo uma vida de relacionamento com Jesus Cristo Nazareno, para que Ele venha te brindar, para que Ele venha te proteger. Temos buscado o azeite, a unção. Temos buscado, meus queridos. Muitas vezes não. O teu Deus não é um Deus de breganha. O teu Deus não é um Deus de negócio. O teu Deus é um Deus de relacionamento. Muitas pessoas nos dias de hoje têm se aproximado de Jesus
somente pelas promessas que pastores e ministros têm feito à igreja, desalinhando a igreja do propósito, do plano original. Então venha para a casa do Senhor e receba a água da unção, venha para a casa do Senhor e receba o óleo da unção, venha e faça um voto, leve envelopinho para a tua casa. Isso aqui é apenas algo simbólico, amém? Então, meus queridos, assim tem se levantado um povo que tem se aproximado de Jesus somente por aquilo que as tuas mãos pode dar ou lhe oferecer. Ei, Jesus Cristo veio não para que você viesse buscar as tuas mãos, mas para que você viesse buscar a tua face, forjando uma intimidade entre filho e pai e filho, porque somos a noiva, aquela, meus queridos, que um dia irá casar com o noivo eterno, aleluia! E para nós casarmos, temos que ter intimidade, relacionamento, aleluia! E relacionamento, eu conquisto ele a cada dia. Relacionamento, meus queridos, eu construo ele a cada dia. Grande parte, meus queridos, da igreja de Cristo tem vivido como prostitutas sobre a terra, achando que pode fazer negócio com o teu Senhor. O Espírito Santo de Deus está alinhando o coração de filhos aos pais, de pais dos filhos aqui nessa noite, para que nessa terra, meus queridos, venha se levantar um povo santo, puro, com as tuas vestes purificadas, com os teus olhos alinhados com o plano original de Deus, para viver em intimidade. E naquele dia, quando a trombeta soar, você subirá, meus queridos, com as tuas vestes limpas, para encontrar com o teu noivo amado, Jesus Cristo Nazareno. Aleluia! Quando tomamos essa decisão de buscarmos o nosso Senhor, até mesmo muitas vezes, ainda que nós não tenhamos conhecimento disso, quando tomamos essa decisão, em outras palavras, estamos buscando a unção do Espírito Santo. Aleluia. E a unção do Espírito Santo, ela pode transformar a tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Espírito veio sobre Saul e ele foi transformado em uma outra pessoa. De uma pessoa que não era para uma pessoa que era, de um fracassado a rei sobre uma nação. O Espírito do Senhor novamente quer vir sobre a tua igreja e transformar, meus queridos, a tua vida simples e humilde. Meus queridos, assim como foi profetizado, valerá, meus queridos, por 1000. O mais simples, meus queridos, nosso meio, valerá por 100. Deus quer te revestir você com a unção e com o poder dele, para que você faça o extraordinário dele sobre essa terra. É para isso que ele libera a unção sobre a vida dos teus filhos e filhas. A unção não é somente para aqueles que estão em cima desse altar. Se o Pai te chamou você para ser um empresário e a unção vem sobre você, você passa a prosperar como nunca antes sobre essa terra. Se você, meus queridos, é um médico e a unção vem sobre a tua vida, meus queridos, você passa a atender, meus queridos, as pessoas, os clientes ali, meus queridos, os pacientes. E o Pai começa a usar as tuas mãos para operar o extraordinário, de maneira que quando a medicina não vem poder resolver o problema, o poder de Deus entra em ação. Talvez você seja uma simples funcionária que trabalha de faxineira, de empregada. Você está varrendo a casa, mas cheio do Espírito Santo de Deus. No fim do trabalho, a tua patroa olha para você: rapaz, eu nunca vi, querida guerreira, eu nunca vi uma pessoa tão zelosa e tão caprichosa como você. Existe um brilho na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Existe uma graça na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Uma certa vez eu ouvi um profeta nos quis dizer que se uma pessoa comum consegue capinar 2 lotes durante um dia, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus tem que capinar 4 lotes. Uau! Sabe por quê, meus queridos? Porque a presença nos capacita a fazermos o extraordinário. E as pessoas acham que a unção do Espírito Santo de Deus é somente para subir no altar e louvar, e pregar, e ministrar, e fazer a obra aqui em cima do altar. Ela te leva você muito mais além. Já aconteceu o caso, meus queridos, de
filhos e filhas, de membros do meu ministério adoecer e elas colocarem a mão na mesma hora. Aqui não, em nome de Jesus eu te repreendo. A febre, a enfermidade desaparecer na mesma hora. Por quê? Porque ali estávamos, uma membro do corpo de Cristo, cheia da unção do Espírito Santo. Aleluia. Você pode viver o avivamento, você pode viver o extraordinário de Deus, você pode viver, meus queridos, a plenitude de Deus sobre essa terra, se você tomar a decisão de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu ouso dizer, meus queridos, aquilo que você iria demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para conquistar, debaixo da unção, é possível você conquistar, meus queridos, em 1 mês. Debaixo da unção, meus queridos, o tempo é acelerado. É profetizado, geralmente é profetizado pelos pastores e ministros em toda virada de ano. Esse ano vai ser melhor. Eu profetizo que a tua colheita será grande. E muitas promessas nós ouvimos da boca dos pastores e ministros. Só é possível você ter uma grande colheita debaixo da unção do Espírito Santo. Debaixo, meus queridos, do fogo do Espírito Santo. Por isso que, meus queridos, nós como uma igreja de Cristo precisamos nos despertar para buscarmos o fogo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Um dia, meus queridos, Saul teve um encontro com o Espírito Santo. Era uma pessoa simples, humilde, não ouvia nem falar acerca desse nome. Mas quando ele teve um encontro com o Espírito Santo, então ele entra em cena. Você sabe o que eu aprendo com isso? Talvez você nunca foi falado em tua cidade. Talvez pessoas nunca fizeram menção do teu nome, mas debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, eles falarão de ti. Eles conhecerão a ti por causa da presença do Espírito Santo. Você já ouviu falar em Obed-Edom? A palavra de Deus diz-nos que um dia a presença veio sobre a casa de Obed-Edom. A presença simbolizada pela Arca da Aliança esteve em tua casa por 3 meses. E apenas, meus queridos, em 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-Edom de uma forma extraordinária, a ponto de uma nação inteira ouvir falar acerca das grandezas e maravilhas que estavam acontecendo dentro daquela família. Porque somente, meus queridos, somente pelo fato dele ter recebido a presença do Espírito Santo, a bênção repousou. Assim será sobre a tua vida, assim será sobre a tua casa, porque a presença virá sobre você nessa noite. Se você tomar uma decisão, eu preciso conhecer o Espírito Santo. Eu preciso ter um encontro com o fogo do Espírito Santo. Debaixo da unção do Espírito Santo é possível você orar por pessoas enfermas e ver os enfermos sendo curados. Debaixo da unção do Espírito Santo de Deus você pode, meus queridos, ser usado para operar sinais, prodígios e maravilhas. Jesus Cristo, ele falou que aqueles que crescem nele não somente iria operar as obras que ele operou, mas também iria fazer coisas maiores ainda. Você sabe o que eu aprendo com isso? O nosso Pai não colocou limite, meus queridos, na glória que iria ser derramada nos últimos dias. Ele não colocou, meus queridos, limite. Mas ele diz que aqueles que crescem iria muito mais além. E a pergunta dessa noite é a seguinte: você conhece as obras de Jesus? Você conhece, meus queridos, as maravilhas que ele operou sobre essa terra? Da purificação dos leprosos, à ressurreição dos mortos, do momento em que ele pegou simplesmente 5 pães e 2 peixinhos e levantou aos céus e deu graças. E quando ele deu graças, meus queridos, para o Pai, simplesmente aqueles 5 pães e 2 peixinhos começou a multiplicar, a ponto de quase 20 mil pessoas poder se alimentar.
e comemos daquele maná. 5 pães e 2 peixinhos. Você conhece as maravilhas de Jesus? Agora isso aqui é para deixar pessoas doidas aqui no nosso meio. Lucas, no livro de Lucas, meus queridos. Lucas 4. Olha que extraordinário. Lucas 4, versículo 18. Jesus tinha entrado em uma sinagoga. Após passar 40 dias e 40 noites no deserto, ele volta do deserto com a virtude do Espírito Santo. Ele entra dentro de um templo, é lhe dado o pergaminho. Quando ele abre, cai no livro do profeta Isaías, e ele faz a declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele liberou essas palavras, a ira se acendeu no coração dos religiosos. E diz a palavra do Senhor que após esse acontecimento, aquela multidão de religiosos, escribas e fariseus pegou Jesus e levou ele num pináculo do templo com o intuito de matar Jesus Cristo lá de cima, jogando ele montanha abaixo. E quando eles estavam lá em cima, Jesus simplesmente, olha agora a mim, diz a palavra do Senhor que simplesmente Jesus desceu. Não estou gostando dessa brincadeira? Vocês estão com o coração maus. Me deixa ir para a minha casa. Vocês são pessoas egoístas e más. E Jesus passou por todos aqueles homens cheios de ira, que estavam com o intuito de matar ele. Não foi isso que aconteceu. Você sabe o que aconteceu ali? No alto daquela montanha, Jesus simplesmente paralisou o tempo. Todos foram paralisados. E Jesus desceu por meio de todos eles e foi cumprir o propósito deles sobre essa terra. Poucos falam sobre isso, porque poucos têm essa revelação. Poucos falam sobre isso. As pessoas estavam cheias de iras, com o intuito de matar Jesus, de lançar Jesus do alto da montanha. Eles não iam deixar Jesus descer de qualquer maneira, porque eles estavam focados. Mas como que Jesus conseguiu simplesmente descer? Porque tinha uma unção de 4º nível sobre a vida de Jesus. E Jesus naquela mesma hora paralisou o tempo. Parece ser loucura para você, né? Esse é o poder de Jesus Cristo. É a mesma unção que veio sobre Filipe após os que eles batizaram. Um homem no meio de um deserto. A palavra de Deus diz que o Espírito veio sobre ele e ele foi arrebatado de uma cidade a outra. A história diz que aquela cidade, do ponto em que ele estava até a cidade, tinha mais de 100 quilômetros. E o Pai o arrebatou literalmente, o translador de uma cidade a outra. E isso também não é pregado no dia de hoje. Por quê? Porque as pessoas não creem mais no poder do Espírito Santo. E Jesus, meus queridos, ele não colocou limite. Ele diz: ei, aquilo que eu tenho operado, aquilo que eu tenho feito, vocês vão fazer coisas maiores e muito além vocês irão. O que o Pai quer nos gerar e falar com essa palavra, Ele quer despertar a tua igreja, porque é uma promessa para os últimos dias, e essa promessa é de uma liberação, um derramamento do Espírito Santo de Deus, para que uma igreja forte e poderosa venha se erguer e levantar sobre o Brasil, para incendiar o Brasil e as nações sobre essa terra, aleluia. Mas você precisa do fogo do Espírito Santo. Você precisa da totalidade de Deus dentro de você, correndo pelas tuas veias. Não limite o teu Senhor. Uma certa vez, meus queridos, Reinhard Bonnke, sendo usado grandemente pelo poder de Deus para curar pessoas, para salvar alguns,
um mover muito glorioso. Ele chegou, Mosquiz, após a cruzada, muito feliz em teu lugar secreto, e ele, Mosquiz, simplesmente diz: eu acho que hoje eu atingi o máximo de Deus. Na mesma hora, o céu se abriu, a voz do Pai veio até ele e diz: meu filho, eu não tenho máximo. O Pai confrontou o evangelista Reinhard Bonnke dizendo: eu não tenho máximo, não há limite em mim, nem no meu poder. Ele pegou aquela palavra, ele creu nessa palavra. Depois daquele encontro com a glória, em um único sermão, ele arrebatou 100.000 almas para Jesus. E o número começou a crescer a ponto de ele atingir 1 milhão de almas salvas em uma única reunião na Nigéria. Aleluia! Desde a ressurreição dos mortos até a purificação dos leprosos, esse homem havia contemplado. Parece ser loucura para você, né? Números que é até difícil assimilar, né? Mas tem vídeos registrados no YouTube, e quando você bate lá, a câmera pega aquele mar de pessoas, aquele oceano de pessoas, você não consegue ver o fim. E ele foi do nosso tempo, partiu esse ano. Faz pouco tempo que ele partiu para a glória, foi morar com o Pai, já ancião, mas deixou um legado. E antes dele ir, ele pegou o manto, a capa que estava sobre ele e impartiu para o teu filho. E hoje, meus queridos, ele tem um filho que ele deixou lá na Nigéria, África. Porque um dia o pai veio até ele e deu um sonho para ele. E ele viu a África sendo lavada no sangue do Cordeiro. Ele viu Nigéria sendo lavada no sangue do Cordeiro. E o pai Mosquiz disse para ele: meu filho, eu te darei Nigéria, eu te darei este continente. E ele, meus queridos, foi usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer o maior avivamento da Nigéria. O mesmo pode acontecer em tua vida e através da tua vida, se você tomar uma decisão, meus queridos, de mergulhar na presença do Espírito Santo. Há muito pouco interesse no coração dos filhos e filhas de Deus pelo sobrenatural, pela intimidade, pelo relacionamento. O Pai quer mudar isso através dessa palavra. Ei, meu filho e minha filha, você pode ser um portador da minha glória, você pode carregar a minha unção, o meu poder sem limites, você pode ser extremamente usado pelo meu poder sobre essa terra, se você tomar uma decisão de buscar a minha presença, de crer em mim, de crer naquilo que eu posso fazer. Não limite o teu Senhor. Não limite o teu Senhor. Existe, meus queridos, uma promessa contida na palavra de Deus para uma classe de pessoas sobre essa terra. Uma classe de pessoas, apenas uma classe de pessoas receberão a unção e o fogo do Espírito Santo. E essa classe, o Pai chama eles de famintos e sedentos pela presença. O que é ser um faminto? O que é ser um sedento? Um apaixonado, uma pessoa que realmente tem amor pela presença de Jesus. Quando nós temos amor real por Jesus Cristo, nós não medimos esforços para estar com Ele. Amor, meus queridos, não é expressado através de palavras, de balela. Amor é expressado através de ação. Você mostra que você ama o teu Senhor e que você está disposto a ser cheio dele através das suas ações. Um dia, após a ressurreição de Jesus Cristo, o Pai mudou toda a palavra. Eu queria falar acerca da transferência de unção, mas o papai não está deixando, não. Ele quer levar por outro caminho. Um dia o Senhor Jesus, meus queridos, ao ressuscitar dentre os mortos, diz a palavra do Senhor que Ele apresenta a 500 seguidores. 500! E Ele dá um comando: ficai em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Não ausentais de Jerusalém, não vá, não faça missão, mas antes esperai o cumprimento da minha promessa, porque eu irei para o Pai, mas quando eu estiver perante o Pai, então o Espírito Santo virá e vocês serão revestidos, e o que eu tenho, vocês também terão, o que eu recebi, vocês também receberão, mas ficai na minha presença. Mas o grande detalhe é que o amor, ele é demonstrado pelas nossas ações e não pelas nossas palavras. A multidão certamente havia expressado para Jesus na frente do mestre, na frente do general, ninguém fala o contrário. Não, sim, Senhor, pode deixar. Mas você sabe o que aconteceu em seguida? 380 foram embora, abandonaram o barco, voltaram para a zona de conforto, voltaram para a tua casa, e somente 120 foi para o cenáculo, para esperar dos céus o cumprimento da promessa. E o que eles estavam fazendo lá? Eles estavam se consagrando, amando, adorando a presença, mostrando para o Pai que eles queriam algo a mais, que eles queriam uma unção, que eles queriam um encontro com a glória, que eles queriam o revestimento, porque aqueles 120 haviam entendido que eles não poderiam dar um passo sem um revestimento do Espírito Santo de Deus, eles não poderiam tomar uma decisão sem a presença do Espírito Santo de Deus. E eles estiveram lá, eles oraram, eles pagaram o preço. Então, meus queridos, de repente, dizem Atos 2 dos Apóstolos, de repente veio do céu um som veemente, impetuoso. Ei, meus queridos, e todos, não somente os apóstolos, não somente os pastores, mas toda a casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Versículo 14. Olha aqui para mim. Diz que se levantaram pessoas olhando para eles, dizendo: eles estão como bêbados, eles estão embriagados. Sabe por que eles falavam isso? Não é por causa das línguas estranhas, línguas de fogo. Julgue você mesmo. Narabanturi mi cantorobocono mi canarabasuri mi rai cantorobosu e hanaramanarabasso. Eu pareço estar embriagado para você? Talvez você vai dizer: não, isso é um idioma que eu não conheço, é uma língua estranha, talvez a língua dele está embolada, não sei. Você não vai falar que eu estou embriagado. Você sabe por quê, meus queridos? Eles olhavam e diziam: estão embriagados, porque eles tentavam se colocar de pé, os discípulos, e toda aquela multidão de 120 não se continha e tentava se colocar de pé, cambaleava de um lado para o outro e era novamente arrebatado. Sabe por quê? Porque todos estavam embriagados e cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro, que toma a palavra e diz: varões, israelitas e galileus, nós não estamos embriagados com a bebida dessa terra, não, mas o que está acontecendo aqui foi o que foi profetizado pelo profeta Joel, que diz que acontecerá que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É o poder do Espírito Santo que nos embriaga. É uma unção sem limites. E quando nós decidimos beber dessa unção, muitas vezes você vai ser embriagado. Muitas vezes você vai ficar dopado. É a bebida dos céus. Teu corpo fica cambaleando de um lado para o outro. Você cai para o chão afora, rola. Se levanta novamente arrebatado. Mas quando você, meus queridos, está orando pelos enfermos, o enfermo é curado. Quando você está expulsando o demônio é obrigado a sair. Quando você ora pela causa impossível, Deus vai e soluciona e entra, meus queridos, naquela causa impossível dando vitória. Deus começa, meus queridos, a dar, meus queridos, autoridade às tuas palavras. Deus começa a honrar as palavras que saem dos teus lábios. Por quê? Porque você se tornou uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Uma igreja que tem relacionamento, intimidade com Deus. Os céus não ouvem a voz de qualquer um, não. As Escrituras nos mostram 7 filhos de um sacerdote que encontrou, meus queridos, um homem endemoniado. E eles tentaram expulsar.
Eles tentaram, música, eles repreender. Eu te expulso pelo Deus de Paulo. Aquela música de Legião falou na boca daquele homem demoniado: ei, eu sei quem é Jesus e conheço também Paulo, mas quem é você? Você pode parecer como crente, se vestir como crente, carregar a Bíblia debaixo do teu braço, mas se você não tiver a presença de Deus sobre a tua vida, que os demônios não irão se submeter a você. Só há uma única coisa que leva o inferno a se submeter, músicos, a nós: a presença de Deus em nós, a unção, o fogo do Espírito Santo de Deus. Então Ele é obrigado a ouvir a tua voz. Aleluia. Você quer marcar uma geração? Você quer fazer diferença em tua cidade, em teu trabalho, em tua escola, onde você estiver? Você quer fazer a diferença? Se torne cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, meus queridos, há um preço. Existe um preço para nós, meus queridos, nos tornarmos cheios do Espírito Santo. Porque decisões, meus queridos, terão que ser tomadas. Decisões terão que ser tomadas. Se a igreja continuar no ritmo que ela tem caminhado, ela não irá conhecer o que é intimidade. Uma geração de pessoas acomodadas se levantar. Uma geração de pessoas acomodadas se erguer. E as pessoas acham que para manifestar o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, elas podem viver de qualquer maneira. Você sabe qual é a primeira coisa que Deus pede de nós quando nós queremos ser amigos do Espírito Santo de Deus? O teu precioso tempo. Vivemos dias em que nós temos tempo para tudo. 2 horas na rede social, mais 1 hora na frente da televisão, mais outra hora fazendo qualquer outra coisa da vida. Mas muitas vezes não temos meia hora para estar com Deus. Uma geração que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o teu Senhor. A primeira coisa que Deus vai pedir de você é o teu tempo precioso. Você quer ser minha amiga, você quer ser o meu amigo? Então dedica o teu tempo a mim.